Linda Quebrada no palco, um palco que a recebeu muitas vezes, não? Com certeza. A gente está na Escola Livre de Teatro de Santo André, no ABC Paulista, e você estudou por aqui 3 anos. Isso, 3 anos e meio. E essa busca pela atuação, pela interpretação, surgiu quando? Eu acho que foi mais ou menos quando eu tinha uns 17 anos, quando eu tomei o bastião de liberdade do meu corpo, quando eu fui entendendo, eu acho, o que era ser esse corpo, né? Foi quando eu me assumi corpo e foi quando eu fui entendendo e tendo mais vontade de entender o que era ser artista. Porque para mim ser artista é justamente isso de você criar sobre a sua própria existência. Claro. E no palco, esse aprendizado aqui, eu não digo nem exatamente esse palco, mas um palco. Para você é uma possibilidade de construção, de se rever, de se enxergar? Eu acho que sim, eu acho que eu acabei até, sabe, borrando essas fronteiras e fazendo da rua meu palco, fazendo do meu corpo o meu próprio palco, fazendo da minha vida, sabe, a minha obra, um espaço e um território de pesquisa, de pensar sobre mim, de pensar sobre os meus afetos, sobre os meus desejos, sobre as minhas relações, o meu entorno, o tempo em que eu vivo. Uau! É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E é tudo muito complexo e profundo. Isso quer dizer que você ainda está nessa transição. Exatamente. Ou todos nós, né? Talvez, né? Exatamente, exatamente. Acho que é justamente isso, que é me encarar a minha própria obra, sabe? Quem é você? Ai, quem eu estou sendo? Ai, é verdade. Quem você está sendo neste momento, Lin? Nesse momento eu estou sendo muito a Linda Quebrada, né? E eu estou sendo... Tô sendo essa pessoa que tem pesquisado com música, tô sendo essa pessoa que tem se questionado e tem vivido as questões relacionadas à sexualidade e gênero, mas acima de tudo, eu acho que é ser corpo, né? Que é o que pode esse meu corpo, que é o que eu posso fazer aqui, agora, e nisso eu tenho sido essa pessoa que tem experimentado música, que tem tentado o diálogo, que tem utilizado a música numa tentativa de estabelecer conexão, troca, diálogo, conversa. Uma voz de uma mulher trans? Eu costumo dizer que entre ser homem e ser mulher, eu preferi ser eu. Porque eu não acho eu acho que eu não sou, ou talvez eu tenha certeza, que eu não sou nem homem nem mulher. Eu sou este corpo, nesse contexto, com essa cor, com essa pele, com esses ossos, com esse peso, com esse formato, nesse lugar. Eu acredito que eu prefiro pensar, ao invés de 2 sexos, eu prefiro pensar em N sexos. Cada corpo sendo o seu próprio sexo, a sua própria expressão de gênero, a sua própria sexualidade, com os seus próprios desejos. Isso está muito na sua música e na sua arte, né? Acho que sim. Esse discurso, esse conceito, né? Se a gente falar desse último vídeo que você lançou, sim, esse conceito tá nele, não tá? Acho que com certeza. Acho que eu acabo carregando... Blasfêmia, eu tô falando. Blasfêmia. Acho que eu acabo carregando a minha trajetória. Eu acho que, na verdade, sabe o que eu tenho feito? É falar sobre mim, né? Só que quando eu falo sobre mim, eu percebo que eu estou falando de muitas outras pessoas como eu. Eu estou falando de muitas outras que vivem em situações muito parecidas com a minha. Porque eu não estou respondendo coisas com o que eu estou fazendo. Eu estou me fazendo perguntas. Eu estou fazendo perguntas para nós. Em Blasfêmia, é mais um manifesto, é mais uma ação sobre o meu contexto e é mais uma tentativa de dividir e compartilhar solidões, de falar do espaço que eu ocupo neste corpo, que é um território feminino, apesar de não ser mulher, é um território do feminino. Então, com Blasfêmia, é uma tentativa, mais que uma tentativa, é uma ação e um manifesto de estabelecer conexão com essas outras mulheres, com toda essa pluralidade de mulheres e essa
mulheridade, todas essas possibilidades de ser mulher e de ocupar um corpo num território feminino. Este corpo, estes N sexos, isso é muito libertador. E ao mesmo tempo caótico também, né? Então, mas dá um medo danado. Exatamente, exatamente. Mas... Como que você lida com o seu medo? Eu acho que eu sempre tive um flerte com o risco. Eu sempre tive uma atração pela incerteza, pelo erro, pelo que não é certo, pelo movimento, pelo trânsito, por aquilo que não é dado, não é acabado, sabe? Eu acho que eu tenho uma dificuldade, talvez, em me acabar, em me finalizar, em me definir, né? Que se definir também é um pouco de se dar fim, né? Se definir. Eu acho que eu gosto, eu tenho apreço, eu tenho curiosidade até por mim mesma. Eu acho que isso é muito interessante. Isso é demais, você se olhar no espelho e falar assim, gente, será que sou eu mesmo? Será que eu ainda sou essa, né? Você não é mais a de ontem. Não sei nem se eu sou antes de começar essa entrevista. Não é, a gente não é, né? A música entrou pra você depois que você já estava na escola livre de teatro, depois que você já estava pensando as possibilidades desse corpo, né? Sim. A música foi um canal importante para continuar isso. Exatamente. A música foi mais uma ferramenta que eu encontrei para falar das coisas que eu estava interessada. E por que o funk? Sempre que me perguntam isso, eu fico me perguntando por que não o funk, né? Ai, meu Deus, será que foi preconceituosa essa minha pergunta? Por que o funk? Não, vamos pensar junto, né, gente? Vamos se desconstruir, né? Mas porque essa é uma pergunta constante. E eu não digo nem de você, mas eu digo por que essa é uma pergunta tão constante para as pessoas? Por que a gente tem esse pé atrás? Não sei. Mas se você cantasse samba, eu diria... Por que samba? Será? Acho que não. Então. Acho que não. Acho que é importante a gente se fazer essa pergunta. Mas, respondendo ela, além de tudo, além do funk fazer parte do meu contexto, da minha história, da minha vivência, que vivo e vivi em quebrada, em periferia. E por quê? Qual que era a minha vontade? Eu queria me comunicar, eu queria trocar, eu queria o diálogo. E eu percebia o poder de acesso que o funk tem. O funk, ele acessa as pessoas, ele se espalha, ele contamina, ele dialoga. E mais do que isso, as coisas que eu estava querendo falar eram relativas à sexualidade e gênero, não eram relativas ao meu corpo, aos meus desejos, porque eu não me reconhecia na maioria das produções musicais e artísticas. Eu não reconhecia os meus desejos ali, eu não via os corpos como o meu sendo representados ali. E eu percebi que o funk, ele é também uma ferramenta de produção de desejo. Direta. Mas não só o funk, porque isso sempre pode parecer, às vezes, sei lá, que isso é exclusividade do funk, porque o funk, ele expressa isso claramente, escuramente. Ele expressa isso diretamente, que ele está falando sobre desejo e sexualidade. Mas as músicas de amor, elas estão construindo desejo. Elas estão construindo uma forma de olhar uns para os outros e de sentir. E eu percebi que a música, ela tinha esse papel e essa influência sobre nós. Então eu pensei, por que eu não posso usar a música para criar outros desejos, outras influências, onde o meu corpo seja protagonista, onde eu seja a escritora da minha própria história, onde eu possa inventar novas maneiras da gente se relacionar. E aí você cantou. E aí eu fiz, fui fazendo, aí eu gritei, aí eu berrei, fiz barulho. E esse barulho que você fez, fez também com que a sua voz e com que esse corpo chegasse a muitos lugares que barrariam esse corpo. Que não enxergam esse corpo, que não querem esse corpo. E que relação que você tem com esses lugares onde a linda quebrada é bem-vinda, mas talvez outra... Talvez a Lin não seja, Talvez não seja. Essa é uma questão que eu tenho pensado muito recentemente, para falar a verdade, porque uma das coisas que permearam muito a minha trajetória, a minha vida, foi a solidão.
quando eu falo que eu quero me encontrar, que eu quero diálogo, que eu quero troca, é justamente porque eu acho que pessoas como eu, que pessoas trans, são marcadas muito pela solidão. A mulher negra, a travesti preta, né? São pessoas que daí eu pergunto, quem ama uma travesti? Né? Quem é capaz de se apaixonar e de se envolver com uma travesti negra? Né? E eu acho que a Linda Quebrada me faz pensar sobre isso porque tem muita gente que gosta da Linda Quebrada, tem muita gente que ama a Linda Quebrada, que admira, que gosta do que eu falo, do que eu penso, do que eu produzo. Mas uma das questões que não estão respondidas para mim é, e a Lin? Né? E a Lin nessa história? Né? Quem está disposta a se envolver com a Lin? E quem está disposta a se envolver com qualquer outra travesti preta que não esteja fazendo o que eu estou fazendo? Uau! Você conheceu a Lineker aqui? Eu conheci a Lineker aqui. Eu conheci a Lineker quando ela estava prestando para entrar na escola, ela ficou na minha casa, assim, ela morou com a gente, lá, moramos juntas, e foi com a Lineker, inclusive, que eu percebi a potência da música. Olha aí! Porque foi com a Lineker, ela estava no processo de criação, ainda sem pensar em disco, sem pensar em nada, ela estava fazendo e mostrando para as pessoas o que ela estava fazendo, o que ela estava escrevendo, como ela estava cantando. E eu percebi o poder da música de atravessar, e de comunicar, e de mover, e de fazer um acontecimento, gerar um acontecimento. E daí a gente se contaminava muito, a gente se contamina ainda sempre, né? Se permeia e se atravessa. Fico pensando, será que é por acaso? Será que a gente está vivendo um momento muito especial no Brasil ou nesse cenário? Eu acho muita coincidência você e a Lineker terem morado juntas, terem estudado na mesma escola, estarem nesse movimento. Como é que você enxerga isso? Sabe que eu fico pensando... Então... Não sei. Eu acho que porque o que é movimento? Porque movimento é uma ação que gera... Não é sozinho, né? Você pode fazer sozinho, mas aí é meio que loucura também, né? E eu acho que é importante também a loucura em alguns momentos. Mas o movimento é quando, sabe, eu faço uma coisa que gera um movimento em você e você retorna, isso gera em outra pessoa. Eu acho que isso é movimento porque nós estamos vendo o que está acontecendo. Para que haja movimento, acho que é preciso que a gente esteja permeável, aberta, atenta, com escuta, né? Para que a gente sinta, perceba o que está acontecendo e para que a gente haja sobre essas coisas que estão acontecendo também, né? Eu acho que isso tudo aconteceu. Eu acho que eu já estava produzindo coisas. A Lineker era uma outra pessoa quando ela veio para cá. Eu acho que a nossa relação nos transformou muito. Eu acho que a nossa estadia aqui na escola transformou muito esse espaço, transformou muito essas relações. Eu acho que fez a gente, todas essas pessoas que estavam aqui nesse espaço, pensar diferentemente de como elas já pensavam. E eu acho que é isso que é importante, porque aqui, nesse micro território, né, a gente consegue ter um maior poder e exercício de atravessamento do outro. E daí, quando a gente vai para o mundo, sai desse espaço, né? Sai desse palco e vai para o mundo, a gente continua afetando e sendo afetadas. E a gente vai exercendo esse poder, que é isso que o teatro quer fazer, é isso que a música faz, é afetar e ser afetada. É esse movimento recíproco, né? Ai, ai. Vou parar aqui, tá bom. Então pronto. Então fechamos. Linda Quebrada. De volta às origens. De volta para sua terra. De volta para sua terra. Muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço.